Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Ninja Médico, parte 41, capítulo 438. O arquipélago de Sabaody também tinha uma tela imponente em todos os bosques. Quase todos na ilha se reuniram, com os olhos grudados na batalha que se desenrolava diante deles. Essa luta tinha o potencial de decidir a direção futura do mundo. No fundo, muitos civis secretamente esperavam que Tachibana vencesse. O arquipélago de Sabaody era o lugar onde os dragões celestiais apareciam com mais frequência, e seus moradores eram os que mais sofriam sob sua tirania. Se Tachibana triunfasse, o que isso significaria? Os dragões celestiais seriam finalmente eliminados? Mudar um governante pode não necessariamente levar a um futuro melhor, mas as coisas já estavam terríveis o suficiente. As pessoas comuns duvidavam que a situação pudesse piorar. No meio da multidão, 2 remanescentes da velha era estavam de pé, assistindo a tela com expressões complicadas. Ele é muito forte, Shaq murmurou, dando uma tragada no cigarro, seus pensamentos voltando-se para seu antigo capitão. Se Rock tivesse esse nível de força naquele momento, o resultado do incidente de Vale de Deus teria sido completamente diferente, certo? Sem dúvida. Rayleigh deu um sorriso irônico. Se Roger ainda estivesse vivo, ele ficaria emocionado em enfrentar um oponente como Camille Tachibana. Uma parte dele sentiu-se aliviada. Por causa de Achan, Rayleigh chegou a considerar ir atrás de Tachibana. Felizmente, seus caminhos nunca se cruzaram. Caso contrário, sua aposentadoria poderia ter sido passada em uma cadeira de rodas. Mas algo o intrigava. Esta não era a era dos grandes piratas que Roger havia imaginado. Por que o mundo estava virando de cabeça para baixo se ninguém ainda havia chegado a Laogai? Infelizmente, o morto rei pirata não pôde mais responder suas perguntas. Um após o outro, figuras poderosas lançaram seus ataques, mas Tachibana permaneceu impassível, como uma montanha inabalável. Não importava o quão ferozmente eles atacassem, seus ataques mal causavam impacto. Cada vez que ele retaliava, um único soco era suficiente para desviar um ataque e mandar o oponente pelos ares. Barba Branca aproveitou o momento certo e ativou a habilidade da Akuma no Mi. Um longo e estreito estalo se espalhou de seu punho enquanto vibrações aumentavam em direção a Tachibana. Estrondo. Esse ataque é um tanto interessante, murmurou Tachibana. Uma rajada violenta irrompeu de seu corpo, soprando a fumaça e formando um anel de ondas de choque. O poder das vibrações, a própria essência da destruição, conseguiu agitar seu corpo aperfeiçoado, mesmo que apenas ligeiramente. Mas é só isso. Antes que Barba Branca pudesse reagir à facilidade com que seu ataque foi repelido, Kong apareceu diante de Tachibana, tentando um ataque. Tachibana agarrou o pulso de Kong, puxou-o para frente e bateu o joelho em seu torso. Rachadura. Os olhos de Kong se arregalaram quando o som nauseante de ossos quebrando ecoou pelo campo de batalha. Kong. Os olhos de Sengoku se arregalaram de fúria enquanto ele observava o antigo almirante da frota cair frouxamente no chão. Enfurecido, Sengoku avançou, suas mãos brilhando com imenso poder, pronto para atacar Tachibana com toda sua força. Como uma figura que o guiou ao longo de sua carreira, Kong era alguém que Sengoku respeitava profundamente. Eles eram professores e alunos, amigos e camaradas. Ver Kong à beira da morte destruiu a calma habitual de Sengoku, mas a emoção pura não conseguiu preencher a enorme lacuna de poder. Quando os punhos de Sengoku desciam, Tachibana não se esquivou. Ele simplesmente estendeu a mão para enfrentar o ataque de frente. Ao mesmo tempo, Shanks fez sua jogada. Com um lampejo de aço frio, ele circulou atrás de Tachibana, desferindo um golpe devastador imbuído do Haki do Conquistador. Da conversa anterior, Shanks deduziu que Tachibana parecia imune a ataques baseados em energia. Nem as ondas de choque de Sengoku, nem seus próprios ataques infundidos com Haki, nem mesmo o magma de Akainu deixaram marcas. O combate corpo a corpo era a única opção. Agite! Mas Tachibana desapareceu num instante, reaparecendo ao lado de Shanks. Não é assim que se usa uma espada, comentou Tachibana casualmente. Deixe-me mostrar a você. Agarrando o pulso de Shanks, ele forçou a lâmina para baixo, cravando-a direto no peito de Sengoku. Então, sem hesitar, ele desferiu um chute brutal, fazendo os dois voarem pelo campo de batalha. Baque! Baque! Sangue jorrou de seus ferimentos enquanto eles caíam nos escombros, perdendo a consciência. Tachibana voltou seu olhar para Garp. Com um piscar de olhos, ele desapareceu e reapareceu ao lado dele. Os instintos aguçados de Barba Branca entraram em ação. Através de seu Kimbun Shokuaki, ele previu o movimento de Tachibana e lançou seu ataque final. Uma esfera de energia branca e brilhante se formou na mão de Barba Branca, vibrando com uma força destrutiva incomparável. Essa era sua técnica mais devastadora, capaz de transferir todo o seu poder de choque diretamente para o alvo. Se Tachibana continuasse atacando Garp, esse golpe cairia diretamente sobre ele. No entanto, para choque de Barba Branca, Tachibana ignorou o ataque. Em vez disso, ele colocou a palma da mão na cabeça de Garp e o jogou no chão. Bum! A força do impacto abalou toda Marineford. Rachaduras profundas se abriram no chão enquanto o corpo de Garp perdia a firmeza. Finalmente, o punho de Barba Branca atingiu o corpo de Tachibana. Esse foi o golpe mais forte que Barba Branca já havia dado. Seu trunfo máximo para destruir tudo. Bang! 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 Tachibana cambaleou 2 passos para trás, suas roupas esvoaçando descontroladamente sob a força das ondas de choque. Foi a primeira vez que ele reagiu dessa forma a um ataque desde que a batalha começou.
Essa sensação é evolução? Ignorando a expressão atordoada de Barba Branca ao perceber que ele estava ileso, Tachibana voltou sua atenção para seu próprio corpo. Desde que completou a missão de Kaguya e obteve a linhagem do clã Otsutsuki, ele ainda não havia se envolvido em uma batalha séria o suficiente para ultrapassar seus limites. Agora mesmo, porém, ele havia descoberto algo fascinante. Depois de suportar o ataque de Barba Branca, suas células começaram a mudar, adaptando-se sutilmente à força da Gura Gura no Mi. Será que, depois de sofrer dano, meu corpo evolui para resistir a ele? Enquanto ponderava sobre essa nova revelação, ele estendeu as mãos e ativou sua atração universal. De longe, Aramaki e Fujitora foram puxados para o ar, incapazes de resistir. Um único soco para cada um. Mais 2 já foram. Num piscar de olhos, o campo de batalha foi reduzido a apenas 3 lutadores ainda de pé contra Tachibana. Akainu, Barba Branca, Beckman. Ao redor deles, corpos de guerreiros caídos jaziam imóveis, e a derrota falava por si. Monstro! Akainu cerrou os dentes com tanta força que eles quase quebraram. Por que um monstro desses existe neste mundo? Esse homem era mesmo humano? Você ainda quer lutar? Tachibana inclinou a cabeça, olhando para Akainu com um sorriso educado. Caso contrário, sinta-se à vontade para colocar algemas de pedra do mar, mesmo que eu tenha que derramar até a última gota do meu sangue. Akainu respirou fundo, seus punhos se acendendo mais uma vez. Eu lutarei até o fim. Naquele momento, vovô, uma voz alta ecoou pelo campo de batalha. Então, dum-dudum, 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 dum-dudum. O campo de batalha tremeu quando uma nova força fez sua entrada. Luffy chegou. Capítulo 439. Naquele momento Luffy, que estava furioso por ver sua família machucada, de repente passou por uma mudança. Dum-dudum, 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 dum-dudum. Um batimento cardíaco forte e rítmico ecoou do corpo de Luffy, ressoando claramente nos ouvidos de todos, como se estivesse batendo bem ao lado deles. Por quê? Por que eu quero rir tanto? Ace murmurou para si mesmo. Ele não era o único. Muitos dos piratas do Barba Branca sentiam o mesmo desejo inexplicável. Estranhamente, a ansiedade de ver Barba Branca em desvantagem pareceu diminuir. Ace, olha o Luffy. A voz de Saboy estava cheia de choque enquanto ele olhava para Luffy à distância, com os olhos arregalados em descrença. Ao ouvir isso, Ace imediatamente se virou para olhar, mas seu queixo caiu. Dum-dudum, dum-dudum. Esse é mesmo Luffy? Naquele momento, as roupas e os cabelos de Luffy ficaram brancos, seus cabelos se enrolaram como chamas, e uma nuvem branca girou em torno de suas costas. Dum-dudum, dum-dudum, ha-ha-ha-ha. Tachibana. A raiva anterior de Luffy por ver seu avô ferido se dissipou quando ele se sentou no chão, rindo alto. Quinta marcha. Deu sol, Nika. Ele nunca se sentiu tão alegre em toda a sua vida, e seu riso se espalhou pelo campo de batalha, levado pelo ritmo de seu coração. Este irmão de Ace. Barba Branca estreitou os olhos. Roger, você previu que isso aconteceria todos esses anos atrás? Sua mente voltou para a última conversa que tiveram antes de Roger se entregar. Chegamos muito cedo. Aquele que realmente trará mudanças a este mundo ainda está por vir. Agora, Barba Branca tinha certeza. Aquele de quem Roger falou não era outro senão o irmão mais novo de Ace, Monkey D. Luffy. Mas, ele olhou para Tachibana, que também estava sorrindo. Será que o Luffy realmente conseguiria parar esse cara? A encarnação de Joy Boy finalmente chegou, e o tambor da libertação soou mais uma vez. Tachibana observou a expressão alegre de Luffy, seu próprio sorriso se alargando. Eu tentei tanto forçar o despertar do Luffy em batalha usando Kaido, mas ele nunca conseguiu. E agora, isso aconteceu aqui, aleatoriamente. Sinceramente, Luffy, sua sorte é insana. Tachibana tinha um sorriso amargo no rosto. Tachibana. Ah, Luffy se levantou e riu. Os piratas são as pessoas mais livres do mundo, e eu serei o mais livre de todos eles. Como uma criança se espreguiçando antes de brincar, ele girou o corpo para a esquerda e para a direita antes de apontar para Tachibana com determinação. Então venha, disse Tachibana, dando um passo à frente. Depois de hoje não haverá mais piratas. Não haverá mais rei dos piratas. Eu quero ser livre. É por isso que serei o rei dos piratas. Os dois ficaram frente a frente, como duas forças opostas. Bem, um ficou de pé e o outro saltou de um lado para o outro, comicamente. Liberdade absoluta contra ordem absoluta. Em algum lugar no Novo Mundo, Zunesha levantou a cabeça e soltou um som ensurdecedor, sacudindo os céus, uma celebração da chegada do novo Joy Boy. Do outro lado do mar, inúmeros piratas olhavam para Luffy em suas telas, confiando seus sonhos a ele. Luffy, leve nossa vontade adiante. Apesar dos ferimentos, Zoro, ainda travando a batalha com Mihawk, soltou um rugido feroz. Vai, Luffy. Você vai se tornar o rei dos piratas. Ace comemorou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Akainu de repente abaixou o punho, virou-se e foi embora. Como fuzileiro naval, ele nunca conseguiu torcer por um pirata. Mas se Tachibana pudesse realmente acabar com a pirataria de uma vez por todas, mesmo que ele tivesse que derrubar o governo mundial, que assim fosse. Beckman balançou a cabeça com um sorriso irônico e seguiu Akainu. Não havia sentido em ficar ali. Sua força não era suficiente para interferir na batalha. Gurarara. Esse velho não vai recuar. Barba Branca riu muito, respirou fundo e berrou. Posso ser uma relíquia do passado, mas a liberdade ainda corre no meu sangue. Luffy, pirralho.
Dê o seu melhor. Entendi. Luffy se lançou no ar, sua figura se alinhando com o sol como um espírito de fogo. Com suas habilidades da quinta marcha totalmente liberadas, a velocidade e o poder de Luffy atingiram um novo patamar. Seu braço se esticou para longe, disparando em direção a Tachibana. Estrondo. Um simples movimento do bastão de Tachibana bloqueou o soco. Embora seus ataques não colidissem diretamente, a força de suas vontades criou um vácuo preenchido com raios vermelhos. Rachaduras se formaram no ar quando Barba Branca ativou suas habilidades de fruta Tremor. Uma poderosa onda de choque rompeu, atraindo forças de todas as direções. A distorção gravitacional poderia partir um navio de guerra ao meio. Irritante. Tachibana franziu a testa, levantou a outra mão e liberou Shiha Tensei. Uma poderosa força de repulsão explodiu para fora, anulando o terremoto e enviando ventos poderosos em todas as direções. Estrondo. Relâmpagos infundidos com a Ki romperam do choque, formando um enorme pilar de energia que rasgou as nuvens acima. Incrível chapéu de palha. Pela primeira vez, o sorriso característico de Doflamingo desapareceu. O crescimento de Luffy superou em muito suas expectativas. De volta a Dressrosa, os dois estavam empatados. Quanto tempo se passou desde então? Agora, Luffy estava em um nível além da imaginação. Enquanto isso, no campo de batalha, Aokiji segurava Garp em uma mão e Sengoku na outra enquanto observava as ruínas de Marineford. Em vez de se preocupar com isso, vocês deveriam se preocupar com vocês mesmos. Suas palavras chamaram a atenção de todos para o campo de batalha ao redor. Marineford estava em ruínas. A própria fundação da fortaleza da marinha estava desmoronando. E com Barba Branca e Luffy continuando a se esforçar ao máximo, a base não duraria muito mais tempo. Me ajude, Borsalino. Aokiji entregou Garp e Sengoku para Kizaru e então entrou na água. A Era do Gelo. Uma névoa fria surgiu, congelando o mar a uma velocidade surpreendente. Saiam daqui. Marineford está prestes a entrar em colapso. A vice-almirante Tsuru deu uma última olhada no lugar que ela chamou de lar por décadas antes de pisar no gelo. Os outros fuzileiros navais hesitaram, mas o seguiram. Na verdade, essa batalha não tinha mais nada a ver com eles. Lutar aqui não tinha mais sentido. Eles também podem ser espectadores. Mas, para quem eles deveriam torcer? Essa pergunta não tinha uma resposta fácil. Os piratas do Barba Branca e Kizami também pararam de lutar, com a atenção completamente absorvida pelo confronto diante deles. Agora, no coração do campo de batalha restavam apenas 3. Tachibana, Luffy, Barba Branca. O confronto final havia começado. Capítulo 440. Ahaha, 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 ahaha. Em Marineford, o riso de Luffy nunca parava. Fosse atacando, defendendo ou mesmo levando uma surra, ele ria sem parar. Como se o próprio riso lhe desse força. E de fato aconteceu. Neste mundo, o riso nunca foi uma coisa simples. Cada indivíduo forte tem uma maneira distinta de rir. Talvez eles façam isso inconscientemente, ou talvez esteja conectado ao poder de sua Akuma no Mi. O poder de uma Akuma no Mi se origina da imaginação humana, a fantasia fundamental de milagres e beleza. E o que poderia representar isso melhor do que um sorriso? Foi por isso que as Akumas no Mi fracassadas desenvolvidas por César forçaram os experimentadores a continuar sorrindo. O verdadeiro poder pode não ter sido replicado com sucesso, mas a essência do sorriso permaneceu. Além disso, o próprio nome Joy Boy significa uma criança feliz e está intrinsecamente ligado ao riso. A forma Nika de Luffy exemplifica isso ainda mais. A cada risada, o poder de Luffy aumentava, atingindo um nível que até Barba Branca ficaria maravilhado. Que pirralho monstruoso! Luffy levantou a mão direita bem alto, e ela inchou violentamente bloqueando o sol. Um clarão brilhante rompeu, chamas rugindo em direção ao céu, antes que seu braço enorme caísse. Uma tempestade de fogo desceu do alto, queimando o campo de batalha, enviando ondas de calor para fora e fervendo o próprio mar. Ao ver seu irmão mais novo desencadear tamanha devastação, Ace se viu novamente em um estado de dúvida. Eu comi a Mera no Mi. Então por que todo mundo consegue usar chamas melhor que eu? Pior ainda, seu controle sobre o fogo parecia muito superior. Se Ace tivesse a oportunidade, ele sem dúvida gritaria. Não use ataques de fogo. Diante do ataque avassalador de Luffy, Tachibana permaneceu imperturbável. O cajado em sua mão se transformou em uma esfera negra, envolvendo-o completamente. Estrondo. Chamas abrasadoras varreram Marineford, transformando-a em um mar de fogo. Quando a esfera negra se dissipou, Tachibana emergiu completamente ileso. Sua força quase dobrou e sua velocidade melhorou significativamente. Mas mesmo nesse estado você ainda fica aquém. Desde o início da batalha, Tachibana nunca tomou a iniciativa de atacar. Ele estava apenas testando a força de Luffy. Mas a performance de Luffy não o impressionou. Sua força base é muito baixa. Mesmo com um aumento tão absurdo, seu limite superior continua limitado. Levantando a mão, Tachibana casualmente afastou uma lança de raios lançada por Luffy. De repente, ele percebeu que seus pés estavam amarrados. Ahahaha! Te peguei, Tachibana. Luffy sorriu maliciosamente enquanto as chamas desapareciam, revelando o verdadeiro estado do campo de batalha. O piso de pedra, antes sólido, havia se transformado em borracha, cheia de elasticidade. 2 braços de borracha brotaram do chão, agarrando firmemente os tornozelos de Tachibana. Com sua Akuma no Mi desperta, Luffy agora podia alterar as propriedades do ambiente ao seu redor, transformando-o em borracha à vontade.
Pior ainda, ele poderia tentar transformar seus inimigos em borracha também. Uma força estranha tentou alterar o corpo de Tachibana, mas ele era fraco demais. Antes que pudesse fazer efeito, sua força de vontade o esmagou e neutralizou instantaneamente. Luffy, no entanto, não deu atenção a esse contratempo. Com um chute forte no chão emborrachado, ele se impulsionou para frente como uma bala de canhão. Velho! Ahá! Barba Branca, já preparado, preparou-se. Seu rosto ficou vermelho, as veias saltaram em seus braços, enquanto o imenso poder da Gura Gura no Mi destruía o espaço ao redor de seus punhos. Sob o controle de Luffy, a borracha o lançou para frente e juntos, os dois guerreiros atacaram Tachibana simultaneamente. Isso vai funcionar? No gelo, Marco cerrou os punhos, observando as duas figuras brancas avançando em direção ao alvo. Vamos, Luffy! Temos que vencer! Os piratas do Barba Branca, os piratas do Ruivo e a tripulação do Chapéu de Palha observavam atentamente, esperando que esse ataque decisivo mudasse o rumo dos acontecimentos. Até o Kiji e Kizaru adotaram expressões sérias. Ambos os almirantes entenderam que Luffy e Barba Branca estavam investindo tudo nesse ataque. Mesmo que confiassem na intangibilidade de sua logia, eles não ousariam receber esse golpe de frente. Será que Tachibana realmente consegue suportar isso? Não precisa se preocupar, Sasuke falou friamente. Tachibana está brincando com eles desde o começo. Neste mundo, não creio que haja ninguém que possa realmente machucá-lo. Nem mesmo alguém capaz de fazê-lo levar uma luta a sério. Kizami, Deidara e os outros concordaram com a cabeça. Com sua percepção aprimorada, eles podiam sentir claramente o imenso poder de Tachibana. Lutar contra ele era como confrontar um oceano. Mas agora ele sentia algo ainda mais profundo, como se fosse um universo inteiro. Estrondo. Tachibana abriu os braços, seu cetro desapareceu enquanto ele calmamente aguardava o ataque. Então, em perfeita harmonia, os punhos de Barba Branca e Luffy atingiram as palmas das mãos de Tachibana. Por um momento, o mundo ficou em silêncio. Então, bum! Uma onda de choque rompeu, lançando destroços em todas as direções. Embora o campo de batalha tenha se transformado em borracha, ele atingiu seu limite. Marineford tremeu violentamente antes de desmaiar completamente. O corpo de Barba Branca convulsionou e sangue vazou de seus ferimentos. O imenso recuo destruiu seus órgãos já danificados, deixando-o mais próximo da morte. Eu prometi a Sasuke que você não morreria aqui. Tachibana franziu a testa ligeiramente. Nesse ponto, os poderes de tremor de Barba Branca eram ineficazes contra ele, e sua presença contínua ali só o colocava em ainda mais perigo. Com isso em mente, Tachibana agarrou o pulso de Barba Branca e o jogou em direção ao oceano. Pum! Vendo isso, Marco imediatamente se transformou em sua forma de fênix, pegando Barba Branca no ar. Naruto! Sasuke voltou seu olhar para Naruto. Estou cuidando disso. Naruto, entendendo instantaneamente a intenção de Sasuke, correu até Marco e estendeu a mão. Deixe-me curá-lo. Meu ninjutsu médico melhorou muito. Naruto sorriu. Embora ele não fosse um verdadeiro ninja médico, seu domínio da liberação Yang havia atingido um nível insano. Marco olhou para Sasuke, depois para Barba Branca, que assentiu levemente. Finalmente ele tomou sua decisão. Tudo bem, estou contando com você. Capítulo 441. Com a infusão de chakra de Naruto, Barba Branca estava visivelmente em melhor forma. Obrigado, Raposa Dourada. Pode me chamar de Naruto, hehe. Naruto coçou a cabeça, envergonhado. Eu deveria ser a pessoa que te agradece por cuidar do Sasuke todos esses anos. Sasuke tem um temperamento muito ruim. Obrigada pelo seu trabalho duro. Barba Branca ficou surpreso por um momento antes de cair na gargalhada. Gurararara. Naruto, garoto, acho que já gosto de você. Até mesmo os membros dos piratas do Barba Branca ao redor riram com conhecimento de causa. Apenas o rosto de Sasuke escureceu. Maldito Naruto, arruinando minha reputação. O riso finalmente desapareceu, e Barba Branca olhou para Sasuke com uma expressão séria. Ele estreitou os olhos e perguntou. Sasuke, aquele fantasma atrás de Kizami naquele momento. Era Kamio Tachibana, não era? Durante aquela batalha, Barba Branca finalmente percebeu porque sentiu uma estranha sensação de familiaridade com Tachibana quando se conheceram. É ele. Sasuke assentiu levemente e então acrescentou com certeza. Velho, o Tachibana só vai tornar o mundo um lugar melhor. Enquanto as pessoas seguirem as regras que ele estabelece, ele não vai atacar ninguém. Regras, hein? Barba Branca entendeu o significado oculto e deu um sorriso irônico. Um homem como ele nunca teve medo da morte. Mesmo que ele morresse, ele nunca se renderia a ninguém. Mas e os filhos dele? Se ele escolhesse lutar até a morte contra Kamio Tachibana, o destino de seus filhos seria sem dúvida sombrio. Barba Branca caiu em profunda contemplação. No campo de batalha, sob os pés de Tachibana, chamas negras inextinguíveis se acenderam. O braço de borracha enrolado em seu tornozelo derreteu rapidamente, ficando quase líquido. O braço de Luffy se esticou e expandiu rapidamente, lançando-se para frente. Mas em vez de atacar Tachibana, ele usou o recuo para se impulsionar para trás, criando distância entre eles. Este é meu movimento mais forte, Tachibana. Tenha cuidado. Aterrissando no chão, Luffy sorriu enquanto avisava Tachibana antes de lançar seu ataque final. Mordendo seu braço esquerdo, ele inchou rapidamente, atingindo um limite sem precedentes. Acima de Marineford, o punho de Luffy pairava sobre o campo de batalha, cobrindo completamente o céu. O Haki do Conquistador crepitava com relâmpagos aterrorizantes. Ah!
Com um giro brusco do corpo, Luffy usou cada grama de sua força, lançando seu golpe mais forte. Um punho do tamanho de uma ilha, envolto no Haki do Conquistador, armado com a elasticidade do Deus Sol Nika. Este foi um ataque que superou os desastres naturais, um ataque capaz de destruir uma ilha. Os olhos de Kaido se arregalaram em choque. Esse poder fez seu sangue ferver, seu espírito de guerreiro ansiando por enfrentar Luffy em batalha. E então, bum! O punho de Luffy caiu. A força enviou ondas de choque que percorreram o campo de batalha, abalando Marineford profundamente. A pressão total quebrou o oceano congelado, enquanto Aokiji lutava para manter o gelo com explosões contínuas de seu poder. Garp, seu neto é incrível, murmurou Kizaru surpreso. À medida que a poeira e os destroços baixavam, o campo de batalha apareceu. Uma pequena palma repousava levemente contra o enorme punho de Luffy. Um golpe poderoso o suficiente para dividir os céus foi completamente parado por esta mão aparentemente frágil. O contraste era quase cômico, deixando todos assistindo em silêncio e atordoados. Até o sorriso no rosto de Luffy vacilou. Não importava quanta força ele exercesse, aquele pequeno punho permanecia imóvel, como uma parede inquebrável. É só isso? Perguntou Tachibana, inclinando a cabeça levemente. Existe algo mais forte? Porque isso não é o suficiente, Luffy. Os olhos de Luffy se arregalaram em descrença. Então vamos acabar com isso. Tachibana falou suavemente, levantando a mão e dando um soco para cima. Sopro! Um som como o de ar escapando de um balão ecoou quando o enorme punho de Luffy esvaziou, encolhendo de volta ao seu tamanho original. Tachibana deu de ombros e uma aura aterrorizante começou a surgir. Esse soco. Tenha cuidado. Em um instante sua aura atingiu o ápice. Tachibana deu um único passo à frente e apareceu diante de Luffy num piscar de olhos. Então ele deu um soco. A expressão de Luffy mudou drasticamente enquanto ele instintivamente cruzava os braços na frente do peito para se defender. O soco acertou. O corpo de Luffy, semelhante a uma borracha, comprimiu-se de forma anormal, esticando-se para dentro como se uma mola estivesse sendo pressionada com força. A força foi tão imensa que o impacto do punho de Tachibana chegou a ser sentido nas costas de Luffy. Ah! Estou bem. Antes que Luffy pudesse terminar suas palavras, o verdadeiro poder do soco irrompeu. Os olhos de Luffy reviraram, e sem nem mesmo gritar, ele perdeu a consciência no ar. Luffy. Os olhos de Ace se arregalaram de horror enquanto ele observava o corpo do irmão despencar. Ele imediatamente tentou correr para frente, mas foi parado por um par de mãos fortes pressionando seus ombros. Não se preocupe. Tachibana não tem intenção de matá-lo. Seu irmão está bem. Sasuke segurou Ace firmemente, impedindo de agir impulsivamente. Mas, bum, 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 uma batida de coração ressoou alto. Os tambores da libertação soaram mais uma vez. Os olhos de Luffy se abriram de repente, cheios de brilho. Seu cansaço desapareceu e sua força foi restaurada instantaneamente. Tachibana, no entanto, não tinha interesse em prolongar mais essa luta. Sem hesitar, ele atacou novamente. Dum. Bum. Um segundo soco fez Luffy voar. Dum. Bum. Um terceiro soco ocorreu imediatamente, deixando Luffy completamente inconsciente. Tic. Esta fruta é realmente incrível, murmurou Tachibana, balançando a cabeça levemente. A força do Luffy ainda não ultrapassou os limites de um almirante, mas a habilidade da fruta é absurda. Foi ridículo. Naquele momento, uma figura branca desceu do céu, pousando ao lado de Tachibana. Quando você chegou aqui? Perguntou Tachibana. Estou observando há um tempo. Você parecia estar se divertindo. Então não interrompi, respondeu Otsutsuki Kaguya casualmente. Tachibana assentiu. Você resolveu esse problema? No começo, lidar com imagem foi problemático, mas depois foi fácil, Kaguya disse levianamente, mas para ela chamar alguém de problemático. Isso significava que imagem não era um inimigo comum. Tachibana se esticou. Tudo bem, hora do passo final. Ele voltou seu olhar para o campo de batalha, seus olhos cheios de domínio absoluto. Vamos encerrar isso. Este mundo é meu. Capítulo 442. Com Kaguya ao seu lado, Tachibana chegou ao campo de batalha coberto de gelo criado por Aokiji. Ele rapidamente despertou Sengoku e os outros, que haviam ficado inconscientes durante a batalha anterior. A primeira coisa que seus olhos viram foram os restos destruídos de Marineford. Agora uma ruína sem nenhuma estrutura em pé à vista. Vamos conversar em seguida. Tachibana abriu as mãos e atrás dele, um enorme Susanoo se materializou, empunhando um arco e flecha apontados diretamente para os oficiais da marinha derrotados. Você está disposto a abandonar a velha era e abraçar um novo futuro? Era uma ameaça decisiva, certo? Uma que eles não podiam recusar. Se eles disserem não, essa flecha será lançada imediatamente? Os rostos de Sengoku e dos outros escureceram. A resposta foi sim. Tachibana não os apressou, esperando pacientemente pela decisão deles. A propósito, Deidara, desligue a transmissão direta. O resto desta conversa não é para transmissão pública. Tachibana acenou para Deidara, que estava atuando como repórter do campo de batalha, transmitindo cada momento do confronto para o mundo de cima. Entendi. Deidara guardou animadamente o caracol de transmissão ao vivo, ainda eufórico por testemunhar a batalha. As explosões lhe deram inúmeras ideias novas. Tachibana, o que aconteceu com o governo mundial?
Sengoku perguntou, expressando a pergunta que estava na mente de todos. Isso foi perguntado assim que ele soube que a transmissão havia terminado. Além do desesperado sinal de socorro dos 5 anciões, não houve mais nenhuma palavra de Marejois. Era como se uma névoa impenetrável tivesse se instalado sobre seu destino. Tachibana voltou seu olhar para Otsutsuki Kaguya. Com um olhar de soslaio lançado para Tachibana, Kaguya abriu uma fenda espacial, e vários corpos sem vida caíram de lá. Os olhos dos oficiais da marinha se arregalaram de horror. Esses são os 5 anciões. A voz fria de Kaguya seguiu. Todos os dragões celestiais estão mortos. Os reis e seus guardas foram subjugados. Ashura e Indra estavam no comando. Ela ainda se referia a Senju Hashirama e Uchiha Madara pelos seus antigos nomes, como sempre fazia com Naruto e Sasuke. E eu? Perguntou Tachibana, curioso. Ele se perguntava há muito tempo sobre a verdadeira identidade do governante sombrio dos dragões celestiais. Sua força era formidável, mas eu não me contive. Seu corpo foi reduzido a cinzas no mundo do magma. Entendo. Tachibana suspirou com pesar, mas não insistiu mais. Enquanto isso, Kong, o comandante-chefe das forças do governo mundial, estava visivelmente abalado. Como alguém que interagia frequentemente com os 5 anciões, ele tinha uma compreensão mais profunda da hierarquia interna dos dragões celestiais do que a maioria. Ele sempre suspeitou que havia alguém acima dos 5 anciões, o verdadeiro soberano dos dragões celestiais, Image. Entretanto, sempre que o assunto surgia, os 5 anciãos evitavam a pergunta ou se recusavam a responder. E agora? Ela foi morta? Uma profunda sensação de desespero tomou conta de Kong. Este foi realmente o fim do governo mundial? Tachibana abriu as mãos, olhando para os oficiais da marinha atordoados. Seu tom era calmo, mas persuasivo. Vejam, os dragões celestiais estão todos mortos. Os almirantes da marinha estão agora sob meu comando. Por que resistir mais? Vocês todos sabem a verdade sobre o governo mundial e suas atrocidades. A transmissão acabou. Não precisam se comportar com superioridade com seu senso de justiça distorcido. Pelo menos me deem a chance de provar como mudarei este mundo. Suas palavras feriram. Isso mesmo, suas palavras, embora doessem, estavam certas. No fundo todos sabiam disso. Mas houve alguém que aceitou isso mais rápido. Quem disse que acabou? Garp murmurou enquanto esfregava o local onde havia sido atingido antes. Eu sei com certeza que alguns dragões celestiais ainda estão brincando em Sabaldi. Para ser honesto, depois de testemunhar que Tachibana havia eliminado 5 anciões e um grupo de dragões celestiais, a opinião de Garp sobre ele melhorou significativamente. Se não fosse por seu dever como fuzileiro naval, ele poderia ter querido fazer isso sozinho. E quanto a ser derrotado em batalha? Se você perder, você perde. Ele não guardava ressentimento, apenas admiração pela força. Bom lembrete. Tachibana sorriu, como se de repente tivesse percebido algo. Kizaru, você é o mais rápido. Posso deixar os dragões celestiais restantes com você? Deixe comigo. Nunca pensei que teria a chance de realizar uma missão tão interessante na minha vida. Um sorriso raro cruzou o rosto de Kizaru. Depois de capturar tantos piratas, finalmente chegou a hora de lidar com os dragões celestiais. Seu corpo brilhou em uma luz dourada e ele saiu correndo. Antes de sair, ele acrescentou com um sorriso irônico. Essa é por conta da casa. Não precisa pagar hora extra. Tachibana riu baixinho e balançou a cabeça. Kizaru claramente estava esperando por esse dia há muito tempo. Barba Branca, tendo observado os acontecimentos, olhou para sua tripulação antes de se virar para Tachibana. O que você quer? Ou melhor, o que você precisa dos piratas do Barba Branca? Deixe meus filhos em paz e eu cooperarei como você achar melhor. Papai? Marco e os outros membros dos piratas do Barba Branca olharam para ele em choque. Tachibana assentiu levemente, olhando para a Barba Branca com respeito renovado. Ele era um homem de verdade, alguém que sabia o que queria e lutou por isso a vida toda. Até Tachibana não pôde deixar de admirar seu caráter. É simples. Quando chegar a hora, apenas coopere. Posso garantir que nenhum mal acontecerá a nenhum dos piratas do Barba Branca, pelo menos pelo bem de Sasuke. Sasuke olhou para Tachibana com gratidão. De acordo com o plano original de Tachibana, pelo menos metade dos piratas do Barba Branca teriam sido eliminados. Por quê? Porque eles se recusariam a deixar de ser piratas. Já que Tachibana lhes havia concedido misericórdia, pelo menos eles seriam poupados. Ele não queria que Barba Branca sofresse mais do que o necessário. Ao ouvir a promessa de Tachibana e notar o olhar insistente de Sasuke, Barba Branca pensou por um momento antes de finalmente concordar. Eu não confio em você, mas confio em Sasuke. Com o assunto resolvido, Tachibana voltou seu olhar para o céu. Sua expressão ficou mais fria, e o Susanoo atrás dele brilhou com intensidade renovada. Está ficando tarde. Preciso voltar para minha família. Qual é a sua decisão? Não desperdice meu tempo. Ele não se preocupou em perguntar sobre Shanks ou os piratas do Ruivo. Eles ficariam detidos por um tempo, mas não representavam nenhuma ameaça real à situação geral. O grupo era geralmente pacífico e praticamente já representava o que Tachibana pretendia fazer deste mundo. Quando seu tom ficou mais agudo, uma pressão terrível irradiou do corpo de Kaguya. Se vocês se recusarem a obedecer, eu simplesmente matarei todos vocês. A expressão de Aokiji mudou e ele rapidamente deu um passo à frente. Tachibana, já que você está ocupado, deixe-os comigo. Vá cuidar da sua vida. Sengoku e os outros só precisam de um tempo para processar tudo. Eles vão se recuperar em breve. Tachibana olhou para ele e assentiu. Mutar.
Em 3 dias quero uma decisão. Com isso ele abriu uma fenda espacial e atravessou. Kaguya lançou um último olhar para Sengoku e os outros antes de segui-lo silenciosamente para o vazio. Os dois desapareceram, deixando o campo de batalha para trás. A poeira baixou. O mundo estava à beira de uma nova mudança. Capítulo 443. Tachibana levou Kaguya embora e com isso a batalha chegou ao fim. Os piratas ruivos, a tripulação do Chapéu de Palha e seus aliados foram entregues a outros para ficarem sob supervisão. Vários Shichibukais pegaram um barco cheio de prisioneiros e deixaram Marineford para Wano. Ou melhor, o que restou de Marineford. Os teimosos ainda tinham uma chance, se fossem espertos. Se eles continuassem teimosos, todos sabiam qual seria o resultado. Os piratas do Barba Branca, sob a liderança de Barba Branca, também partiram para Wano, onde Tachibana determinaria seu destino. Enquanto isso, Naruto perseguiu Sasuke e embarcou no navio e, surpreendentemente, os piratas do Barba Branca não demonstraram hostilidade em relação a ele. Na batalha, Naruto apenas deixou seus oponentes inconscientes, sem nunca matar ninguém. Até um idiota perceberia que ele estava se segurando. E com os ferimentos de Barba Branca curados, a impressão que a tripulação tinha de Naruto era positiva. Principalmente porque eles perceberam que ele e Sasuke compartilhavam uma profunda amizade. Agora só restavam os fuzileiros navais. Sengoku, Aokiji hesitou, sem saber o que dizer. Sua posição havia se tornado bastante complicada. Naquele momento, ele já havia se decidido. Seguiria o exemplo de Tachibana. Aokiji, diga-nos, quem diabos é esse garoto, Kamiyo Tachibana? Ele é como um monstro. Garp riu, dando um tapinha no ombro de Aokiji, interrompendo suas próximas palavras. Pedir desculpas agora só tornaria as coisas mais estranhas no futuro. É melhor deixar as coisas acontecerem naturalmente. Sengoku e Kong assentiram lentamente. Com o fim dos dragões celestiais, por que eles ainda deveriam se apegar ao governo mundial e às regras antigas? Para os fuzileiros navais, a prioridade sempre foi a justiça no mar e a erradicação da pirataria, não a dominação mundial. Até Kong compartilhava isso, só que suas mãos estavam atadas no passado. Kong deveria assumir posições mais altas, fazer mudanças, mas ele nunca soube quem controlava o mundo nas sombras. Então, depois de testemunhar o poder esmagador e a vasta influência de Tachibana, Sengoku e os outros não tinham nenhum desejo de cair com o governo mundial. Alguns, como Garp, ficaram até secretamente aliviados. Afinal, a reputação dos dragões celestiais era péssima, e eles sabiam muito bem que Roger era apenas uma pequena parte do motivo pelo qual a pirataria estava desenfreada. O outro motivo era o governo mundial. Vendo os olhares curiosos dos superiores da marinha, Aokiji lentamente começou a contar a história de seu primeiro encontro com Tachibana. Wano. Tachibana retornou à capital das flores a toda velocidade e correu direto para a propriedade. Hinata, voltei. No momento em que ele passou pela porta, Tachibana gritou, seu domínio habitual no campo de batalha não estava mais à vista. Pare de gritar. E se você assustar minha irmã? Anabi espiou por trás da porta, seu tom cheio de desaprovação. Tachibana sorriu, deu um passo à frente e beliscou sua bochecha de brincadeira. Hoje é um dia feliz, agora saia da frente. Quero ver sua irmã. Ignorando o olhar irritado de Anabi, ele passou por ela e entrou no quarto. Lá dentro, Ino e os outros estavam reunidos em volta de Hinata, com os olhos cheios de admiração e inveja. Tachibana-kun. Ao vê-lo, Hinata sorriu calorosamente e tentou se sentar, mas Tachibana imediatamente a impediu. Não se mova. Você precisa descansar. Gentilmente, ele pressionou o ouvido contra o abdômen dela, ouvindo atentamente. Isso mesmo, hoje Tachibana estava excepcionalmente feliz, e o motivo pelo qual ele chegou atrasado a Marineford foi por causa dessa notícia. Hinata estava grávida. Quando ele sentiu pela primeira vez a nova vida dentro dela, ele ficou atordoado por 10 minutos inteiros. Então veio a alegria avassaladora de saber que ele estava prestes a se tornar pai. Vendo Hinata agora, essa alegria só aumentou. Hinata, percebendo a expressão nervosa de Tachibana, soltou uma risada impotente. Tachibana-kun, ainda não faz nenhum mês. Ainda sou um ninja, não vou desistir tão facilmente. Isso não importa, respondeu Tachibana firmemente. É sempre melhor ter cuidado. Você precisa ir com calma. Em alguns dias mandarei algumas garotas cuidarem de tudo o que você precisar. As mulheres na sala assistiam à interação entre os dois, cheias de inveja. Era para ser uma jornada em grupo, mas somente Hinata recebeu essa bênção. Ino olhou para sua barriga lisa, sentindo-se um pouco frustrada. Por que ela teve tanto azar? Eles vinham tentando há tanto tempo, sem resultado. Não, deve ser porque Tachibana não estava trabalhando duro o suficiente. Determinada, ela fez uma anotação mental para tentar novamente naquela noite. O pensamento dela foi compartilhado pelas outras meninas. Depois de conversar um pouco, Tachibana observou Hinata adormecer pacificamente antes de sair, seus passos cheios de um novo propósito. Quando uma pessoa tem uma meta e motivação, até o mais preguiçoso se tornará diligente. O novo objetivo do Tachibana? Para unificar este mundo completamente antes que seu filho nascesse. Um mundo pacífico era o presente perfeito para seu filho. 3 dias depois,
Embora a batalha tivesse terminado, as consequências estavam apenas começando. Nos últimos dias, os jornais de Morgans estavam descontrolados. Cada foto daquela batalha poderia servir de manchete de primeira página. Percebendo uma oportunidade de ouro para os negócios, a Morgans aumentou a frequência de publicação de uma edição a cada 3 dias para 3 edições por dia, juntamente com uma edição especial. Os preços aumentaram um pouco, com cada jornal vendendo como doce. Foi dito que os noticiários estavam desmaiando de exaustão. Mas Morgans, ele estava sorrindo de orelha a orelha. Para evitar que o excêntrico homem-pássaro espalhasse rumores desnecessários, Tachibana enviou Uchiha Madara para conversar com ele. Foi bastante eficaz. Agora cada edição do jornal de Morgans era dedicada a glorificar Tachibana, pintando os dragões celestiais como a personificação do mal e Tachibana como o salvador enviado por Deus que havia apagado sua tirania, o que era basicamente a verdade. 3 dias depois, Aokiji finalmente respondeu. Sengoku e os outros se renderam. Entretanto, após esse evento monumental, Sengoku ficou mentalmente esgotado e renunciou oficialmente, deixando todos os assuntos da marinha nas mãos de Aokiji. Enquanto isso, Akainu solicitou uma audiência com Tachibana em vano. Deixe-o vir, instruiu Tachibana. Primeiro, faça com que os fuzileiros navais cooperem com a Aliança Ninja para assumir o controle de todas as bases da marinha. Feito isso, Akainu poderá levar os demais comandantes da marinha para Wano. Acontece que tenho algo a anunciar. 10 dias depois, Wano. O navio de guerra da marinha atracou lentamente no porto de Kuri. Na frente estavam Akainu, o vice-almirante Tsuru e Fujitora. A maioria dos fuzileiros navais já havia aceitado a nova realidade. Ao mesmo tempo, Barba Branca e suas forças chegaram a Wano. Os dois lados se encontraram nos portões da capital das flores. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 444. A mudança de eras muitas vezes significava uma redistribuição de poder e interesses. No mundo de One Piece, o oceano inteiro estava passando por uma grande reviravolta. Por um lado, o poder do governo mundial havia atingido níveis sem precedentes, agora governando o planeta inteiro. Isso mesmo, Tachibana manteve o nome do governo mundial para sua organização. Não havia mais distinção entre nações membro e nações não membro, porque todas as nações haviam deixado de existir. Agora havia apenas uma regra: obedecer ao governo mundial. Diante de tal demanda, nenhum rei poderia concordar. Muitos governantes tentaram usar seu status para se unir e pressionar Tachibana a conceder-lhes mais privilégios, mas seus esforços foram em vão. Os monarcas de todas as nações membro que eram contra a ordem, assim como 5 anciões, foram exterminados. Quanto aos governantes de nações não membros, Tachibana enviou pessoalmente oficiais capazes para negociar com eles figuras como Madara, Sasuke e o recém-ressuscitado Uchiha Itachi. Quando se tratava de impor a razão com os punhos, o clã Uchiha era incomparável. O destino desses governantes foi determinado com base em suas reputações. Reis conhecidos por sua benevolência tinham permissão para manter a maior parte de suas riquezas e governança limitada sobre seus territórios, trabalhando ao lado de oficiais nomeados pelo governo mundial para manter a ordem. Entretanto, para tiranos, como o infame governante do reino Dran, a justiça era feita diretamente pelo povo. Mas para os piratas a vida se tornou ainda mais dura. Os piratas ruivos permaneceram pacíficos e não se importaram com a nova ordem mundial, enquanto as outras 3 tripulações dos 4 imperadores foram absorvidas pelas fileiras de Tachibana. Agora qualquer pirata com uma recompensa enfrentava não apenas a perseguição implacável dos fuzileiros navais, agora fortalecidos pelo anteriormente chamado Exército Revolucionário, mas também a ameaça sempre presente de ser caçado pelos 4 imperadores ou pelos antigos Shichibukai. Ir contra a lei ou contra o submundo já era perigoso o suficiente. Contra ambos, isso era uma sentença de morte. Nesta nova ordem mundial, não havia espaço para piratas. Eles tinham apenas 2 escolhas: desaparecer na obscuridade ou perecer. Em apenas 2 meses, os mares outrora prósperos e infestados de piratas foram quase completamente destruídos. Com a queda dos piratas e a derrubada dos despotas, a admiração pública por Tachibana aumentou. Muitos agora acreditavam que ele não era apenas um governante, mas um deus, um ser divino enviado para salvar o mundo. Assim, a grande era pirata iniciada por Gold Roger finalmente chegou ao fim. Os mitos de Joy Boy e do D-Clan perderam seu significado, desaparecendo na história. No entanto, o verdadeiro protagonista deste mundo permaneceu: o mar. Nem mesmo Tachibana conseguia controlar o coração das pessoas ou suprimir seu desejo por aventura. A lenda de Raftel ainda atraía inúmeros sonhadores. Mas se a pirataria não tinha lugar nesta nova era, então um caminho diferente era necessário. Piratas não eram mais permitidos, mas grupos de navegação oficialmente registrados podiam navegar livremente desde que obedecessem às leis do governo mundial. Caso um grupo de navegação violasse essas leis, seu status seria imediatamente revogado e eles seriam rotulados como piratas. E neste novo mundo, mesmo a menor tripulação pirata não sobreviveria muito antes de ser caçada por um almirante. E agora havia muitos almirantes. Para marcar o início desta nova era, a Tachibana realizou uma transmissão ao vivo, falando para o mundo inteiro através do Denden Mushi da Morgans. A partir de hoje, grupos de navegação e aventureiros podem procurar legalmente pelo One Piece. 6 meses depois, o mundo havia mudado. Com o desaparecimento dos piratas, o comércio marítimo floresceu como nunca antes, atingindo um nível recorde.
O lançamento de vários avanços tecnológicos da Vegapunk acelerou o progresso global, inaugurando uma era de prosperidade sem precedentes. No entanto, nem todos receberam bem essas mudanças. Novo Mundo, uma ilha sem nome. Uma fogueira crepitava na noite, cercada por Shanks, Beckman e os membros restantes dos Piratas do Ruivo. Eles estavam dando um banquete e a atmosfera era festiva. A vida tinha sido gentil com eles. Embora tenham passado anos no mar, os Piratas do Ruivo nunca foram realmente vilões. Nos últimos meses, Shanks e sua tripulação se registraram como um grupo de navegação, vagando pelo Novo Mundo. Quando o dinheiro estava curto, eles aceitavam tarefas da Guilda dos Marinheiros, realizando trabalhos diversos. Era uma vida despreocupada. Shanks, pare de pensar. A carne está pronta, disse Beckman, entregando-lhe um espeto de carne assada. Obrigado, Beckman. Shanks deu um sorriso, pegando a comida, mas não comendo. Em vez disso, ele suspirou. A vida ficou chata. Até mesmo dar um banquete não parece mais a mesma coisa. Ao ouvir isso, a expressão de Beckman ficou tensa. Ele não estava errado. Nesta nova era, mesmo a mais forte tripulação pirata não conseguiria enfrentar o poder do governo mundial. Os monstros do lado de Tachibana estavam muito além do que eles poderiam enfrentar, mesmo que sua força fosse dobrar ou triplicar. Embora Shanks não tivesse nenhum desejo de continuar sendo um pirata, ele não se importaria se Tachibana tivesse lhe dado algo para fazer, a ele e sua tripulação. Não tenha ideias perigosas. As coisas não são mais como antes. Beckman temia que Shanks deixasse suas emoções levá-lo a uma decisão imprudente. Eu sei, Beckman. Não sou burro o suficiente para desafiar Tachibana. Shanks deu uma mordida na carne e murmurou. Sinto que de todas as equipes dos Yonkous, fizemos o pior negócio. Beckman ficou em silêncio, um sorriso desamparado no rosto. Com certeza, Lucky Hou interrompeu do lado. Vamos brindar a isso. Shanks logo riu com sua equipe. Kaido se tornou instrutor de Haki das tropas do governo mundial. Ele passava os dias lutando com guerreiros poderosos e bebendo à vontade. Durante a batalha contra Luffy, ele até descobriu seu talento oculto como professor. Algo que lhe deu um novo propósito. Charlotte Linen finalmente realizou seu sonho de um mundo onde todas as raças coexistissem graças a Tachibana. E com isso sua mentalidade foi restaurada e ela recuperou sua felicidade. Ela não era mais tão grande e havia recuperado sua forma ágil. Agora, ela administrava uma rede de padarias e até mesmo uma rede de orfanatos ao lado de um certo ninja chamado Yakushi Kabuto, e rumores sugeriam que os dois gostavam muito um do outro. E então veio o Barba Branca. Um pequeno barco se aproximou do enorme Moby Dick, transportando Marco, Ace e sua tripulação. Velho, estamos de volta. Ace sorriu enquanto subiam a bordo. A pescaria dessa vez foi ótima. Encontramos alguns bandidos na volta, e a Guilda dos Marinheiros nos deu 50 pontos extras de bônus. Bom. Barba Branca riu, não pelos pontos que eles ganharam, mas porque seus filhos eram cheios de vida. Certo, rapazes, preparem-se. O banquete é hoje à noite. Embora não fossem mais piratas, a tradição de festejar permaneceu. Naquela noite, os comandantes da divisão sentaram-se ao redor de Barba Branca, compartilhando histórias de suas aventuras. Até que chegaram a um certo consenso. Se ganharmos mais 1000 pontos de missão, podemos pedir para Sasuke pegar o líder e prolongar a vida do Pops. A excitação encheu suas vozes. A Guilda dos Marinheiros, modelada a partir de um sistema mercenário, permitia que grupos assumissem diversas missões: proteger navios mercantes, entregar cargas, construir, evacuar e demolir. Tudo valia, até mesmo a aplicação da lei. Mas para a equipe do Barba Branca, nada importava mais do que manter sua operação viva. Pai, você acha que deveríamos ir ao próximo festival do Tachibana? Marco perguntou hesitante. Barba Branca tomou um gole de sake e sorriu. Claro, quero parabenizar aquele monstro por ter um filho. Finalmente temos algo em comum. Há alguns dias, uma notícia se espalhou pelos mares. A Tachibana estava prestes a realizar a cerimônia de estabelecimento do governo mundial no arquipélago de Sabaldi e convidou muitos para comparecer. Pessoas de todos os cantos do mundo estavam curiosas e ansiosas para conhecer este novo senhor do mundo. O tempo passou num piscar de olhos e logo um mês se passou. Dezenas de ilhas no arquipélago de Sabaldi estavam lotadas. Um grande número de ninjas e fuzileiros navais mantinham a ordem, mas, surpreendentemente, nenhum conflito eclodiu. Até mesmo a turma do Chapéu de Palha, que sempre foi indisciplinada, não ousou causar problemas. Eles entenderam que este mundo não permitiria mais que o mal ficasse impune, o que era necessário para a paz. Por que o Tachibana ainda não apareceu? Luffy esticou o pescoço para mais de 20 metros usando sua habilidade Akuma no Mi, olhando ao redor para a enorme multidão. Não sei, Luffy. Segure o marimo, senão ele vai se perder de novo. Bastardo. Cozinheiro de amor. Não vou me perder. As vozes altas da equipe do Chapéu de Palha fizeram com que a multidão ao redor lançasse olhares cautelosos e se afastasse. A tripulação do Chapéu de Palha era atualmente a tripulação pirata mais famosa, a mais próxima de chegar a Raftel. Mais importante ainda, a princesa Vivi, que ainda era considerada um membro da tripulação nominalmente. Agora havia se tornado uma das confidentes mais próximas de Tachibana. Não era para se mexer com eles. Os motivos de Luffy para vir eram simples: assistir à celebração, aproveitar o espetáculo e desafiar Tachibana mais uma vez. Olhe para o céu. Tem alguém lá em cima. Um transeunte usando binóculos de repente gritou em choque. Uau! Em uníssono, inúmeras cabeças se inclinaram para cima, com os olhos arregalados de espanto. Ao mesmo tempo, as telas de transmissão ao vivo ao redor do mundo se iluminaram. Bem acima no céu, Tachibana e Kaguya estavam sobre as nuvens, olhando para a headline diante deles.
Meu povo, neste dia para comemorar, vamos acabar com a divisão entre as terras. Ele então olhou para a Headline. Essa montanha é horrível, murmurou Tachibana. Então devemos achatá-lo, respondeu Kaguya, estendendo a mão. Um enorme e inflado orbe de busca da verdade se formou em sua palma, pronto para ser liberado. Mas Tachibana deteve levantando a mão. Deixe que eu cuido disso. O baile da busca da verdade demora muito. Enquanto ele falava, seus olhos brilhavam com um brilho azul. Sua mão direita estendeu-se lentamente para frente, e mais de 10 orbes de busca da verdade e fundiram-se com chakra dourado, girando em alta velocidade até se condensarem em uma enorme luz dourada. Um raio dourado disparou para o céu e se tornou deslumbrante como um segundo sol. Sob os olhares atordoados de inúmeras pessoas, a Headline foi cortada ao meio. A barreira natural que antes dividia o paraíso e o novo mundo havia desaparecido. Muito melhor, Tachibana sentiu satisfeito antes de se virar para Kaguya. Vamos começar? Eu seguirei seu exemplo, Kaguya respondeu suavemente. Tachibana sorriu, bateu palmas e se transformou em sua forma branca e pura 6 caminhos. Ele sussurrou. Nascimento da árvore divina, envolvimento do mundo. Bum, bum. A terra tremeu violentamente. Ondas gigantescas surgiam no oceano enquanto um rugido ensurdecedor enchia o ar. Das ruínas do antigo Marineford, uma árvore sagrada, muito maior do que as do arquipélago de Sabaldi, começou a crescer. Em poucos instantes, ele ultrapassou centenas de milhares de metros de altura. Marejois, já em ruínas, foi completamente esmagada desde suas raízes, desaparecendo da existência. Otsutsuki Kaguya olhou para a árvore divina que Tachibana havia invocado, momentaneamente atordoada antes de recuperar a compostura. Desligue a transmissão, por favor. Tachibana riu e fez o que ela disse. Ela então invocou uma árvore divina menor, que se aninhou ao lado da enorme árvore de Tachibana. Sentindo o fluxo infinito de energia natural surgindo em seu corpo, o sorriso de Tachibana ficou ainda mais largo. A partir daquele momento, este mundo realmente pertencia a ele. De repente, algo se agitou dentro de seu corpo, sua âncora dimensional tremeu. Parecia que aventuras em outros mundos o aguardavam, mas ainda não era a hora. Fim do vídeo. Para acesso antecipado a vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.